E aí, meu querido? Olá, minha querida aluna. Vamos conversar agora mais um pouquinho sobre informática. Eu quero falar com vocês a parte dos malwares, a parte dos programinhas maliciosos. Eu já adianto para você o seguinte, ó, malwares, os programas maliciosos, nós encontramos lá no tópico de segurança da informação. Eu estou trazendo em uma parte isolada aqui, não junto lá nos blocos de segurança da informação, justamente por causa que ele é um programa. Você vai ver no seu material, lá no tópico, lá no topo do seu material, tá assim, ó, tipos de software, tipos de programa. E eu joguei o malware aqui. Por que vamos conversar sobre os malwares agora? Mais pra frente, lá no tópico de segurança da informação, a banca gosta, quando aparece no edital, né? A banca gosta de relacionar juntamente com os malwares, ela vem falando sobre phishing, sobre farming, sobre spam. E a maioria das pessoas, isso é de verdade, tá? A maioria das pessoas que estudam para concurso, elas não conseguem diferenciar e acham que é tudo a mesma coisa. Malwares com phishing, farming, spam. E não é a mesma coisa, tá? Os malwares, eu coloquei aqui, ó, olha as definições de malware. Os malwares são programas maliciosos. Softwares maliciosos. Software é programa, tradução. Vem do inglês malicious software. Ou, se a gente traduzir, software malicioso, programa malicioso. Aí eu te pergunto, vamos lá, algo malicioso é bom? Não, depende, né? Eu sei, tem algumas coisas aí que é boa, mas na essência da palavra maliciosa, a palavra maliciosa, é boa essa palavra? Não, ela remete a algumas coisas ruins, alguma coisa que machuca, que dói, que traz dano, que corrói, que faz alguma coisa ruim, beleza? Então, o malicioso aqui é coisa do mal, fechou? Embora eu sei que tem algumas malícias que são boas. Mas o malicioso aqui eu estou querendo dizer que ele é do mal. Um programa do mal. Fechou? Então essa é a primeira definição. Software, malicious software, malwares, são programinhas maliciosos. Legal. E para que funciona esse malware? Vamos lá, o seu computador foi contaminado por um programa malicioso. O seu computador tem um software malicioso dentro dele. Qual é a intenção desse programa? Qual é a intenção desse software dentro do seu computador? Tem várias. Existem vários tipos de malwares. Vocês vão ver mais pra frente. Eu tenho vírus, eu tenho worm, eu tenho Trojan Horse, spyware, backdoor. Eu tenho vários tipos de malwares, vários tipos de programas maliciosos. Cada um desempenha um papel diferente dentro do computador. Você vai ver que o vírus danifica, você vai ver que o worm deixa o seu computador lento. Você vai vendo isso mais pra frente. Mas já adianto para você o seguinte, que os programas maliciosos, eles são utilizados para basicamente essas 4 funções que eu escrevi aqui. A primeira é ajudar na quebra da segurança de uma empresa ou de um computador pessoal. Pense assim, você é um malfeitor da informática, você é uma pessoa que conhece muito bem da informática e invade sistemas. Aí você precisa invadir o sistema aqui do Alphacom. Só que é um sistema muito seguro, criptografias e tal. Então você vai utilizar um programa malicioso para fazer o quê? Quebrar essa segurança do Alphacom para que você, malfeitor da informática, consiga invadir o nosso sistema. Então essa é a primeira característica, ó. Ele é um programa utilizado para quebrar a segurança de ambientes computacionais. Eu já adianto aqui embaixo, ó. Ele ataca máquinas de particulares e também máquinas de empresas. Por que eu coloquei só máquinas particulares? A banca gosta de usar muito palavras de restrição. Ela vem utilizando palavras de restrições em particulares. Ela fala assim, que somente máquinas de particulares, os malwares atacam somente máquinas de particulares. Pô, isso está errado, isso não tem nada a ver. Né? Ela ataca máquinas de particulares e máquinas empresariais, redes inteiras. Por exemplo, uma rede aqui do Alphacom, onde tem várias máquinas, vários computadores. Um malware pode invadir aqui o nosso sistema e atacar toda a nossa rede. Beleza? Então a função de um malware, tanto em máquina particular quanto em redes de computadores, é a rede de uma empresa e tal, é utilizado para quebrar a segurança, para danificar os arquivos dessa pessoa ou dessa rede de computadores. Outra ação bastante interessante é capturar as informações ou capturar dados. Por exemplo, você utilizou um malware que vai invadir o nosso sistema aqui do Alphacom e vai começar a capturar as nossas apostilas, os nossos PDFs, as nossas videoaulas, certo? Então tem programas que fazem isso aqui, que vai pegar informação bancária, vai pegar informação sigilosa, papapá, um monte de coisinhas, além de facilitar o acesso
ao sistema. E essa característica aqui, ó, ela anda meio que em conjunto com a quebra de segurança. Se você quebrar a segurança de uma empresa, não vai facilitar o acesso? Sim. Mas às vezes não chega a quebrar a segurança. Às vezes só facilita o acesso, porque a segurança já é meio ruinzinha mesmo. Então eu tenho basicamente essas 4 características de um programa malicioso. Lógico, cada um tem uma função específica e a gente vai ver isso adiante. Fechou? Já falei para você aqui que ele ataca tanto máquinas de particulares quanto máquinas empresariais e ele é capaz de danificar hardware e software. Existem malwares que danificam programas, arquivos e mais. Então isso aqui é software. Fechou? Então ele ataca programas, a parte não física, a parte lógica do computador. Mas existe um programa malicioso que pode danificar o hardware? Sim. Por exemplo, existe um vírus de computador que entra no seu computador e começa a disparar informações para o cooler, sei lá, sabe aquela ventoinha que tem dentro do seu computador? Tipo um ventiladorzinho? Então, o vírus de computador ele é capaz de enviar informações para esse cooler e ele começa a trabalhar numa velocidade que ele não está acostumado e acaba queimando. Então é capaz de danificar hardware e software. Existem malwares que fazem outras funções relacionadas a hardware, tá? Trouxe um exemplo bem simples aqui para você, só para você compreender de forma mais simples possível. Fechou? E quem desenvolve o programa malicioso? Hacker e cracker. Quem desenvolve malwares pode ser tanto hacker quanto cracker. E eu preciso fazer uma observação sobre cada um desses termos que aparecem no concurso público. O que é hacker? O que é cracker? Vamos passar agora? Olha lá. O hacker, uma pessoa que desenvolve malwares. Mas o hacker, ele é um cara do bem. Olha só essa característica aqui, ó, que é igual. O hacker é uma pessoa com vasto conhecimento na informática. E o cracker é uma pessoa com vasto conhecimento na informática. Opa, então os dois têm o mesmo nível de conhecimento. Vamos trazer assim para o nosso estudo aqui. A banca vai falar para você, primeira coisa já, primeiro tipo de questão que a banca pode trazer. O hacker entende mais do que o cracker, ou o cracker sabe mais do que o hacker. Não. Os dois têm o mesmo tanto de conhecimento, os dois estão no mesmo nível de conhecimento ali. O que vai diferenciar cracker de hacker é na aplicação do seu conhecimento. Por exemplo, eu sou um cracker. Tá? Então eu vou usar o meu conhecimento para o mal e você é um hacker, mas você utiliza o seu conhecimento para o bem. Nós dois temos o mesmo nível de conhecimento da informação. Nós dois conhecemos o mesmo tanto de informática, só que eu, cracker, utilizo para o mal e você, hacker, utiliza para o bem. Beleza? Então essa é a principal diferença entre eles. Os dois têm o mesmo nível de conhecimento, mas um é para o bem e o outro é para o mal. Uma observação muito importante que a gente tem que fazer sobre o hacker é que ele geralmente é contratado por empresas para testar a segurança. Aí eu te pergunto, vamos lá, o hacker é uma pessoa do bem ou do mal? O hacker é uma pessoa do bem? Maravilha. Como que uma pessoa do bem desenvolve programas maliciosos para invadir sistema, para quebrar segurança, para fazer não sei o que, não sei o que? Como que uma pessoa do bem pode fazer um negócio desse? Então ele não é do bem? Opa, ele é do bem sim. Olha só, o Alphacom constantemente é atacado pelos seus concorrentes aí, né? O nosso sistema de segurança, eu estou falando, o sistema de informação nosso aqui. Então, geralmente o Alphacom ele é atacado, né, pela internet, pelas redes e tal. E nós aqui do Alphacom vamos contratar um hacker. Para quê? Para ele fazer um teste na nossa segurança. Então, o hacker ele é contratado por empresas para realizar testes de segurança de informação. Na segurança computacional, a banca pode trazer vários tipos aqui para referenciar a segurança, né? Segurança da informação, segurança computacional, segurança de rede, segurança não sei o quê, tá? Mas é tudo relacionado à informática. Então, olha só que massa. Vamos supor, você é um hacker. Você que está me vendo agora é um hacker. Então você tem um conhecimento avançado e tal, e eu acabei de comprar o Alphacom do Evandro. Olha que beleza, né? Acabei de comprar o Alphacom do Evandro. Eu contrato você para fazer o quê? Invadir a minha empresa. Mas olha só, não é invadir a minha empresa para fazer coisas ruins aqui dentro. Você invade a minha empresa para identificar pontos de risco. Você invade a minha empresa para identificar falhas, brechas, para que daí sim nós vamos lá e vamos reparar essas brechas. Então você vai invadir a minha empresa. Você vai criar programas maliciosos para quebrar a segurança da minha empresa e para invadir a minha empresa. E após isso, após você conseguir fazer isso, você vai identificar, opa, foi aqui que eu entrei, foi aqui que eu entrei. Então são esses pontos que nós devemos melhorar a segurança, para que outras pessoas não entrem por esses mesmos pontos.
Beleza? Então viu como é que ele é o cara do bem? E ele pode ou não usar um programa malicioso para fazer coisas boas? Pode, tá? Ele pode sim. Então o hacker é um cara do bem que usa o seu conhecimento para o bem, por exemplo, fazer testes de segurança em uma empresa. Fechou? Olha só que legal. E o cracker? O cracker também é um cara que é contratado e tal? Não, o cracker é um vagabundo, é um lazarento. O cracker é aquele cara que vai invadir a sua empresa, que vai invadir o seu computador, que vai invadir a minha empresa, o Alphacom, para fazer o quê? Objetivos próprios. Olha o que eu coloquei aqui. Ele age por conta própria. Qual que é a intenção desse vagabundo aqui? O cracker, ele vai simplesmente invadir o seu computador ali para danificar o seu computador, só por vandalismo, porque é o prazer dele estragar as coisas dos outros. Ou ele vai invadir o seu computador para pegar os seus nudes e depois vai ficar ligando para você, ó, tem uns nudes teu aqui, você me paga ou eu lanço na internet essas tuas fotos aqui, né? Então tem várias formas de ação de um cracker. Ele é uma pessoa do mal, então ele tem objetivos próprios, ele age por conta própria. Né? E a ação dele sempre será para fins maliciosos. É um cara desgraçado, né? Um cara, uma mulher, eu falo genericamente aqui. Fechou? Então vamos lá. Cracker, pessoa com vasto conhecimento que usa o seu conhecimento para o mal. Fechou? Já ouviu a palavra crack? Você já ouviu essa palavra aqui, ó? Crack. Não estou falando daquelas pedras de crack e tal, de viciados, não é isso aqui, né? De drogas, né? Estou falando de um crack dentro da informática. Já viu essa palavrinha? Olha só, o crack é diferente de cracker. Preste atenção que cracker, ele é uma pessoa. Cracker é uma pessoa. E crack, o crack, ele é um programa. O crack, ele é um programa. Fechou? Vamos trazer para o mundo natural. O crack, aí no nosso mundo, aqui no nosso mundo natural, a droga, é algo bom ou ruim? É algo péssimo, horrível, ruim. Fechou? Então o crack dentro do computador é algo bom ou ruim? É algo ruim também, tá? Muitas pessoas acham que o crack tem uma função positiva, mas ele é ruim. Olha só, quando que eu uso o crack? Quando que eu uso esse programa? Eu uso o crack para quebrar a segurança de outro programa. Por exemplo, assim, vamos supor que você conhece alguém, ou você já viu falar isso e tal, de uma pessoa que tem o Windows pirateado, ou que tem o Microsoft Office pirateado, ou que tem qualquer outro programa, Photoshop, sei lá, qualquer outro programa aí pirateado. Como assim pirateado? Ele instalou o programa original, só que ele rodou um software, e depois que ele instalou, ele rodou um programa para quebrar a segurança daquele programa. Por exemplo, uma pessoa aí qualquer no mundo instalou o Windows e o Windows ficou pedindo chave de ativação. Olha, digite a chave aqui embaixo e tal. E ele não tinha chave porque ele tinha que pagar. Então essa pessoa fez o quê? Ela rodou um crack. Ela rodou um programa e ativou o Windows. Nossa, professor, é coisa boa. Não, é horrível. Por quê? Porque ele abre brechas, ele abre várias falhas, brechas, falhas, portas, vários sinônimos, né, que a banca pode trazer aí na hora do concurso. Mas na hora que você roda um crack, ele vai abrir várias falhas no seu computador. E por essas falhas, por essas brechas, por essas portas que foram abertas, malfeitores podem atacar. Os crackers podem atacar o seu computador por portas abertas por crack. Fechou? Então não é algo muito bom. É um prazer momentâneo ali, né? Tipo um crack mesmo. Mas depois vai te destruindo e vai acabando com você. Aqui é a mesma coisa, vai destruindo e acabando com o seu computador. Porque ele abre falhas, brechas, para que os malfeitores venham atacar o seu computador. Fechou? Então cuidado, o crack é um programa que quebra a segurança de outro programa. Que quebra a segurança ali de ficar pedindo chave de ativação e coisas aradas. Tá? Cuidado, por favor, não confunda cracker com crack. São coisas diferentes. O nome é parecido, mas as funções são diferentes. Tá? O seu material está mais detalhado, mais exemplificado ali e de um jeito mais simples de entender. Tá? Espero que você tenha compreendido e não caia nas pegadinhas que a banca pode fazer aqui. Maravilha? Outra pessoa da informática. Eu falei do hacker, falei do cracker. Mas existe um tal de insider. O que são os insiders? Quem são insiders? Insiders, vem de interno, dentro. Insider é uma pessoa interna de uma empresa. Eu professor Ranielson, sou insider Alphacom. Eu tenho acesso a alguns serviços computacionais aqui.
eu tenho acesso à rede, eu tenho acesso ao computador do pedagógico, eu tenho acesso ao computador, a alguns computadores espalhados pela empresa. Mas eu tenho acesso, eu, professor Ranieri, tenho acesso a tudo aqui do Alphacom? Eu tenho acesso à planilha de pagamento, à planilha de financeiro, a não sei o que, não sei o que. Não, não tenho acesso a tudo. Então eu sou insider, estou dentro da empresa, sou insider. E quando eu, insider Alphacom, acesso um serviço ao qual eu não estou autorizado a acessar, eu estou realizando um ataque insider. Olha o que eu coloquei. Insider é uma pessoa interna de uma empresa. Uma pessoa que tem vínculos ali e tal. Beleza? E ela realiza acesso a serviços não autorizados. Isso aqui, ó, é um ataque insider. Então complemente aí no seu material. Isso aqui é um ataque insider. Um ataque insider. Então, uma pessoa interna de uma empresa que realiza acessos a serviços não autorizados a ela. Por exemplo, eu vou acessar o recurso do financeiro, os serviços do financeiro. Eu não tenho acesso a isso. Eu sou bloqueado, eu não tenho acesso a isso. Então, se eu fizer esse acesso, eu estou cometendo um ataque insider. Beleza? Espero que você tenha compreendido. E cuidado não confundir isso aqui na hora da prova. Então, você sabe que hacker e cracker podem criar programas maliciosos. Maravilha? Vamos continuar aqui então, que eu quero passar para você agora os tipos de programas maliciosos. Temos vários tipos. Temos vírus, worm, trojan horse, spyware, papapá. Tem uma porrada aí que você vai ver daqui para frente. Mas primeiramente eu quero conversar sobre o vírus, que é o principal malware existente. Todo mundo acha que o seu computador foi contaminado por vírus, né? Vamos lá. Garanto que você já pensou assim. Nossa, meu computador tá lento. Eu acho que meu computador pegou um vírus. Ah, sumiu meus arquivos daqui, ó, os nudes que eu tinha lá sumiu. Ixi, meu computador pegou um vírus. Olha, não tá mais ligando no meu computador. É vírus. Ah, esse arquivo não sei o que é vírus, é vírus, é vírus. Nem tudo é vírus. Lembra que eu te passei lá no início os malwares? Quais são as principais ações dos malwares? Tá? Eu passei lá para você. Temos vários tipos de ações. Dentre um dos tipos de malwares, eu tenho o vírus. O vírus de computador, eu sempre vou colocar uma palavrinha na frente para identificar o malware. O vírus, ele é considerado o destruidor. Destruidor. Como assim ele é considerado o destruidor? A ação do vírus é destruir, danificar, trazer coisa ruim. Eu quero fazer uma pequena comparação com o nosso mundo orgânico, o mundo natural. Vamos lá. A gripe. Enquanto o vírus da gripe está pelo ar, tem problema? Enquanto ele só está pelo ar? Não, não tem problema, porque ele está pelo ar. Está por aí, né? Não tem problema algum. Mas a partir do momento que o vírus da gripe encontrar uma pessoa e se hospedar, esse vírus se hospedar em uma pessoa, a pessoa começa a sofrer os danos daquele vírus. Então aí sim ele vai fazer um mal. Enquanto ele está vagando por aí, ele não tem problema. Mas a partir do momento que ele encontra um hospedeiro, aí é que tem problema. Fechou? Por que eu estou falando disso? Porque eu quero comparar o vírus de computador, o destruidor, eu quero comparar o vírus de computador com o vírus da gripe. Vamos lá. O vírus da gripe é uma pessoa que sai andando por aí, tipo Zé Gotinha, né? Aquele carinha que ficava dando balinha e gotinha e tal. Se você não viu isso aí, digita no Google que você vai ver. Não é uma pessoa, um negocinho e tal. O vírus da gripe, ele é uma assinatura que está viajando por aí, né? Ele é um anticorpo, são corpos, bactérias, né? Que fica navegando pelo ar aí, trafegando por aí, à procura de uma pessoa. E o vírus de computador, ele é um arquivo que está louco por aí? Não, o vírus de computador não é um arquivo. O vírus não é tipo uma foto, um vídeo, uma música. O vírus de computador, ele é apenas uma assinatura de software. Então, o vírus de computador não vem a ser um arquivo em si. Olha só, o que é uma assinatura? Você já deve ter visto isso em algum lugar ou em algum momento, que assinatura, por exemplo, são códigos binários. Uma sequência de códigos binários e tal. Então o vírus, ele é a assinatura, ele é um código binário que está vagando pela internet, pela rede, pelos computadores. À procura do quê? De um hospedeiro, assim como a gripe. Está vagando por aí à procura de uma pessoa. O vírus de computador é essa assinatura que está vagando por aí à procura de um hospedeiro. Quer ver só? Eu quero mostrar para você na tela aí agora uma pequena explicaçãozinha. Acompanhe comigo na tela aí um desenho que eu preparei para você. Olha só, eu tenho aqui um arquivo normal, tá vendo o meu arquivo em PDF? Esse aqui são os códigos originais. Olha só o que eu escrevi, o arquivo original. Os códigos originais do meu PDF.
Você está vendo em vermelho aqui? Isso aqui é uma assinatura de vírus. Então eu vou falar que o meu PDF ele serviu de hospedeiro para essa assinatura. Então aqui ele está parcialmente contaminado. Mas olha só que o vírus de computador também pode infectar um arquivo todo, um arquivo por completo. Então aquele meu PDF que antes era um arquivo genuíno, um arquivo lícito, ele agora passou a ser um arquivo completamente contaminado. Você está vendo a assinatura? Então essa assinatura aqui ó, é o vírus. E esse arquivo acabou se tornando um arquivo de vírus. Mas antigamente, aqui, ó, anteriormente, ele era um PDF, ele era um arquivo lícito, um arquivo genuíno. E ele pode ser parcialmente um arquivo de vírus ou completamente um arquivo de vírus. Então volta aqui para mim. Você conseguiu compreender que a assinatura, o vírus não é arquivo, o vírus é a assinatura que fica vagando por aí à procura de um arquivo? Então ele encontrou um hospedeiro. Igual eu passei para você, ele pode contaminar parte, ele pode ser considerado, o arquivo, né, contaminado pode ser considerado parcialmente um vírus, ou ele pode ser considerado um vírus incompleto. Então a banca pode falar isso para você, que o vírus de computador, essa assinatura que fica vagando por aí, contamina arquivos, precisa de hospedeiro. Sim, tudo a mesma coisa. E ele vai contaminar parte do arquivo ou o arquivo por completo. Se contaminar o arquivo por completo, geralmente a gente não consegue resgatar o arquivo original. A gente perde o arquivo. Mas se o vírus de computador atingir só parte, só metade do arquivo ali, por exemplo, parcialmente, né? Então até que a gente consegue resgatar o arquivo original, voltar, né? Tirar o código de vírus ali, tirar a assinatura de vírus e tornar o arquivo original de novo. Tá? Então, o vírus, a gente pode, aquele arquivo hospedeiro, o arquivo contaminado por vírus, a gente pode resgatar ele voltar a ser o arquivo original. Fechou? Então, passei essas características aqui, ó, que são as características principais do vírus. Outra característica muito importante, que o vírus de computador precisa ser executado para contaminar a máquina. Como assim ele precisa ser executado? Eu acabei de passar para você no pendrive o PDF da aula de hoje e mais 2 PDFs. Tá? Então, o PDF da aula de hoje, eu passei lá no pendrive para você 3 arquivos, certo? Tenho 3 arquivos ali. Esse arquivo aqui, ó, ele é contaminado por vírus, é um arquivo de vírus. Se você executar esse arquivo, não tem problema. Se você executar esse, não tem problema. Mas se você executar esse arquivo contaminado, o seu computador ali vai ser contaminado por vírus. Então, eu passei esses 3 arquivos num pendrive. Você simplesmente conectou o pendrive no seu computador, você só conectou. O simples contato com a máquina já é causa suficiente para o seu computador ser contaminado? Não, porque você precisa executar o arquivo contaminado. Você precisa executar para quê? Para que o vírus ataque e danifique o seu computador. Fechou? Então, o simples contato com a máquina não é causa suficiente de contaminação. Você precisa executar necessariamente o arquivo contaminado. Aí você não quer o pendrive, né? Você não quer por pendrive, você quer por e-mail. Então, mandei esses 3 arquivos por e-mail para você. Mandei lá. Você fez o download. O simples download já é causa suficiente para contaminação? Não, porque você precisa executar o arquivo contaminado. Fazer download não é executar o arquivo. Executar o arquivo é abrir o arquivo. E quando você executa o arquivo contaminado, aquela assinatura vai começar a se espalhar pelo seu computador. Olha só que eu coloquei aqui, ó. Quando você executa o arquivo, o vírus, aquela assinatura, começa a explorar as falhas no seu computador, na sua rede, onde você está ali, vai começar a explorar falhas e danificar os arquivos. Vamos supor que você ativou o Office, o Word, Excel, PowerPoint, você ativou a sua suíte de escritório com um crack, um programinha que quebrou a segurança dele ali. Então ele abriu brechas, né? Ele abriu falhas. Então se você executar um vírus, ele vai danificar o Word, Excel, PowerPoint e todos os seus arquivos do Word, Excel, PowerPoint. Ele vai tacar o terror ali. Beleza? Outra característica do vírus é que ele vai infectar outros arquivos. Essa assinatura vai se espalhar para outros arquivos. Eu coloquei aqui, ó, ele pode gerar cópias de si. Então essa assinatura que estava naquele PDF, ela vai lá para a sua música, para o seu vídeo, para o seu nudes, para o seu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Essa assinatura aqui vai começar a se espalhar pelo seu computador. Aí eu te pergunto, é correto afirmar que o vírus pode gerar cópias de si? É correto afirmar que o vírus, ele propaga cópias de si pelo computador e pela rede? Sim, é correto eu afirmar isso aí, tá? Mas automaticamente ele explora falhas
e se replica automaticamente? Automaticamente não, porque você precisa executar o arquivo contaminado. Beleza? Então eu coloquei aqui ó, que ele pode infectar outros arquivos e o arquivo contaminado não será executado corretamente. Lembra lá naquele exemplo que eu passei na imagem para você do PDF? O original ele vai abrir. Só que aquele parcialmente contaminado e o completamente contaminado vai abrir? Não vai abrir. Por que eles não vão abrir? Porque eles foram contaminados por vírus e a característica diz que o arquivo contaminado não será executado corretamente. O vírus vai danificar aquele arquivo, vai corromper o funcionamento daquele arquivo. Então eu tenho as principais características do vírus aqui. Só que existem tipos específicos de vírus. Olha comigo aqui do outro lado. Eu tenho vírus de boot, eu tenho vírus de macro, eu tenho vírus de script, eu tenho vários tipos de vírus. Fechou? Tipos específicos de vírus. Eu tenho malwares e vários tipos de malwares. Dentre um dos malwares, o vírus. Só que eu tenho tipos, desmembramentos desse vírus. Vírus com a função específica de atacar a inicialização do sistema operacional. O que é boot? Boot é a inicialização do sistema operacional. E um vírus danificador, destruidor, o vírus que ataca a inicialização do sistema operacional vai fazer o quê? Vai corromper o funcionamento do teu sistema operacional. E se a banca quiser cobrar sobre vírus de boot, ela vai te dar a questão. Por quê? Porque ela vai explicar, ela vai trazer ali explicado mais ou menos o seguinte, que o vírus de boot ataca o gerenciador de boot. Gerenciador de boot, faça a observação, é um programa que inicia o sistema operacional. O gerenciador de boot é o programa que realiza o boot do sistema operacional. Fechou? Então, olha só, ele danifica a trilha 0 do HD ou setor de MBR. Trilha 0 do HD pode ser chamado de setor de MBR. O que é o setor de MBR? É um pedacinho do seu computador, é um pedacinho do seu HD propriamente, ali do HD, do disco rígido. Ele é dividido em partes, o seu HD. Uma daquelas partes, um daqueles pedacinhos, é o setor de MBR, ou trilha 0. O que eu tenho dentro da trilha 0 do setor de MBR? Eu tenho o gerenciador de boot. Eu tenho o programa que vai iniciar o meu sistema operacional. E o vírus de boot faz o quê? Ataca esse setor, ataca esse programa que gerencia a inicialização. Então, o seu sistema operacional, consequentemente, não será executado corretamente. Então, se você quiser, pode escrever aqui, ó, que o sistema operacional não será executado corretamente. Fica à vontade para colocar mais essa característica aí no seu resumão. Maravilha? Outro tipo de vírus específico é o vírus de script. O que é o vírus de script? O que é script? Vamos lá, você acabou de se tornar um ator famoso e tal. Aí você vai fazer um filme, certo? Você chega lá pro diretor e fala, viu diretor, qual é o script? Qual é a sequência do filme aqui? Ele vai falar assim para você. Você chega para uma pessoa, coloca a arma na cabeça e pede as informações bancárias dela e depois que ela passa, você atira. Esse é o script, essa é a sequência. Você chega, aborda, pega as informações e mata. Aí você chega, mata a pessoa e depois pergunta, ixi, já cagou no script, já não vai mais dar certo, né? Então, o script é uma sequência de funcionamento. E os programas de computadores, eles também têm sequência de funcionamento. Word, Excel, PowerPoint, sistema operacional. Depois que você abrir o Word, vai acontecer o quê? Depois que você clicou em tal função, vai acontecer o quê? Depois que você fez tal coisa, vai acontecer o quê? Então esse é o script. É a sequência de funcionamento de um programa, tá? Script é a sequência de funcionamento, é o passo a passo de execução de um programa. Beleza. O que é o vírus de script? O vírus de script é um vírus, é uma linguagem, é uma assinatura, são códigos que tem uma sequência de funcionamento. Qual é a sequência de funcionamento? Danificar o seu computador. Por exemplo, depois que você abrir o Word e o seu Word está contaminado por vírus de script, qualquer coisa que você fizer no Word vai estragar o seu computador, vai estragar os seus arquivos, vai danificar o Word. Então, o vírus de script é basicamente um vírus que possui um passo a passo de funcionamento. Vírus de script possui ali uma função lógica, uma sequência, né, de execuções. Maravilha? E como que você pode ser contaminado por um vírus de script? É isso que a banca vai perguntar. Script a gente já sabe o que é. Mas como que nosso computador pode ser contaminado? Como a minha máquina pode ser contaminada? Eu posso receber o vírus de script em anexo ou no corpo do e-mail. Como assim, professor? No corpo do e-mail? Porque script é código HTML. O script, eles são códigos HTML,
que é uma linguagem de programação. Então, no corpo do meu e-mail pode vir um código de programação. E através daquele código, o meu computador pode ser contaminado. Olha que sacanagem, né? Então, cuidado os e-mails que você abre. A mesma coisa eu falo sobre sites que você acessa, porque vírus de script pode ser embutido na programação do site. O site que você está vendo aí, por exemplo, o site do Alphacom, ele possui a linguagem HTML, e pode conter ali no meio, não estou falando que o Alphacom tem isso, mas alguns sites aí, tá? Alguns sites que existem na internet, possuem o vírus de script embutido ali. Então, o site que você acessa ali, o website, sítio, ele é provavelmente escrito em linguagem HTML e ele tem ali códigos maliciosos dentro da construção do site. Então, seu computador pode ser contaminado com um simples acesso de site ou receber um e-mail que tem ali no corpo do e-mail linguagem de script. Olha que sacanagem, né? Beleza? Então, vírus de script, ele pode ser recebido por e-mail ou a acessar sites. Você acessa um site ali malicioso e o seu computador é contaminado. Porcaria, né? Então, cuidado para quem você manda e-mail, de quem você recebe e os sites que você acessa também, que você pode estar comprometendo a sua máquina. Fechou? Então, aqui eu tenho o vírus de macro. O que é o vírus de macro? O vírus de macro é um tipo específico de script. É um tipo específico de script. Por exemplo, assim, ó, eu preciso colocar a logomarca no cantinho da minha foto ali. Se for uma foto, beleza, mas se for 1 milhão de fotos, eu tenho que abrir 1 milhão de vezes e copiar, arrastar 1 milhão de vezes? Olha que empenho do caramba, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma sequência, eu vou criar um passo a passo, eu vou criar uma macro. Para que um programa específico, a gente não precisa saber disso, para que um programa específico execute essa macro. Então, por exemplo, o Photoshop, eu preciso abrir 1000 imagens e colocar a logomarca em 1 milhão de imagens, 1000 imagens ali. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma macro que faça isso para mim que vai fazer isso para mim 1000 vezes. Fechou? Para que eu não perca tempo ali, né? Então, o vírus de macro, ele é também um tipo específico de script, mas a banca vem perguntando assim: o vírus de macro ataca o quê? Ataca os arquivos de macro, por exemplo, aquelas 1000 imagens lá que eu coloquei a logomarca, e ataca o programa que executa a macro. Vai atacar o meu Photoshop, por exemplo. Então, o vírus de macro, a banca geralmente não pergunta o que é macro, ela pergunta qual é a ação do vírus de macro. Então, você sabe que o vírus de macro vai danificar os arquivos que foram reproduzidos pela macro, os arquivos de macro e também os programas que executaram aquela macro. Fechou? Então eu posso perder tanto aquelas 1000 imagens quanto perder o meu Photoshop em decorrência de um ataque de vírus de macro. Top? Beleza? Então olha o que eu coloquei aqui como observação. E isso aqui vale ouro. Ó. O que você pagou aí pelo curso de informática e tal, está valendo nessa característica aqui. Geralmente, 99,99% das vezes, a banca relaciona o vírus de macro com suíte de escritório. O que é a suíte de escritório? É Word, Excel, PowerPoint, Writer, Calc, Impress. Então, 99,99% das vezes, a banca vem relacionando vírus de macro à suíte de escritório. Você pode baixar um monte de questões aí que você vai ver disso que eu estou falando. 99,99% das vezes, a banca relaciona o vírus de macro à suíte de escritório. Maravilha? Vamos fazer uma questão? Bora lá. Então, acompanhe comigo na tela a primeira questãozinha. Vai lá. A primeira questão diz o seguinte, ó. Julgue o item subsequente, e bora lá. A principal diferença entre crackers e hackers refere-se ao modo como esses malfeitores da área da segurança da informação atacam. Olha só, os hackers são pessoas mais experientes, já está errado. Lembra que eu falei que a banca ia comparar, falar que um entende mais do que o outro e tal? Não. Então, os crackers, eles têm o mesmo nível de conhecimento que os hackers. E a banca colocou assim: os crackers são pessoas mais experientes e realizam ataques sem utilizar software. Nada a ver, porque os dois criam malwares. Ao passo que os hackers, utilizam códigos maliciosos associados aos softwares para realizar ataques ao cyberespaço. Então essa questão aqui ela está toda errada. Por quê? Porque crackers e hackers, esses dois carinhas aqui, ó, eles têm o mesmo nível de conhecimento.
e a banca vem falando essas informações nada a ver, né? Beleza? Então volta aqui para mim. Espero que você tenha compreendido a introdução aí dos malwares e o vírus de computador, que é o principal malware existente lá no seu computador ou no mundo da informática. Beleza? Eu fico por aqui, até a próxima. Falou, valeu, tchau!